Está começando agora Rose Arraso com Você Pode. Um espaço para histórias inspiradoras, insights poderosos e conversas que transformam. Apresentação, Rose Arraso. Só que não, hein? Hoje não é a Rose Arraso. Hoje vai ser com o Diniz Neto e os nossos convidados aqui. Estamos com a nossa querida Nayuri Olive, o meu querido William Gentil e o Renato Dourado. Exatamente. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui para esse programa que está sendo transmitido no canal do YouTube Rose Arraso, o canal 10 aqui em Maringá, a Cinturão Verde também. Estamos em rede, nas redes sociais e também nos canais de televisão. Bom, primeiro, uma honra muito grande estar aqui a convite da Rose fazendo esse podcast com vocês. É muito gratificante essa confiança que ela teve na gente e nós esperamos fazer aqui um bate-papo que seja útil para vocês que estão nos acompanhando, e nós vamos falar de um assunto extremamente importante que todo mundo quer saber: comunicação, que é a coisa que mais a gente precisa fazer. Mas tem um probleminha: a comunicação normal entre a gente já era difícil, Sim. né? Com as redes sociais, com a internet e as redes sociais, a coisa ficou um pouquinho mais difícil. Mais interpessoal, né? Ficou um pouquinho mais complicado. Porque quando eu vou me comunicar, né, o que é que eu vou fazer? O primeiro, o que eu vou dizer, para quem eu vou dizer, e o que é mais, né, Yuri? Como, onde, que formato. A comunicação, quando entra o assunto internet, ela passa necessariamente a ter a ver com marketing. E até se fala marketing digital. Só que ele vem lá daquele velho marketing do começo do século XX, né? Que os conceitos são basicamente os mesmos, apenas eles estão modernizados, aplicados e também mais especializados. Bom, eu tenho aqui, né, nós temos aqui hoje com a gente a Nayuri Olive, estrategista de conteúdo, depois ela vai explicar para a gente direitinho o que é isso, social media e redatora especializada em marketing digital, profissional que une criatividade, dados e comportamento humano para gerar engajamento e conversão. Ulisses Gentil, estrategista digital, especialista em funis de vendas. Funis, eu quero saber direitinho, nós vamos saber hoje direitinho aqui o que é isso aí, né? Funis de vendas, tráfego pago, ajudando empresas a transformar a internet em máquinas e vendas. Empresas aqui, diga-se também, profissionais liberais e infoprodutores. Esses precisam muito se comunicar. Agora, uma empresa hoje que não trabalha com estratégia digital, realmente é uma empresa que está... A gente fala no ramo de negócio que não existe estabilidade, né? Ou você está crescendo ou você está morrendo. E se você não está usando a internet para crescer, provavelmente você está morrendo. Você não existe, né? Então, hoje em dia, se você não tiver na internet, a estratégia digital é assim, é um oxigênio para o profissional, para a empresa. No mundo atual, e cada vez mais, se você não está na internet, você provavelmente está caminhando para o fim. Sim. Bom, eu estou aqui nós estamos, né, todos nós, com o Renato Dourado, ele que é programador e desenvolvedor de web, à frente da The Creation Websites. Exatamente. E criando sites profissionais, modernos e focados principalmente naquilo que interessa, que é resultado. Exatamente. Eu diria assim, um profissional ou uma empresa que não tem um site, ele hoje não tem endereço, né? Ele não existe, basicamente ele não existe, porque a primeira coisa que todos vão ver quando você vai fazer uma busca é dar um Google. Como é que você acha uma empresa que não existe? Ou seja, que não tem um domínio, que não tem um endereço. O endereço de uma empresa digital hoje é o site. Porque ela é a matriz, né? Exatamente. Porque antes era assim, você fazia uma matriz e você tinha eventualmente as filiais, mas tudo bem, era o endereço lá. Agora, hoje a internet, eu diria que o site é a âncora, né? Você tem tudo lá sobre a empresa, sim, inclusive e-commerce, que é a venda de produtos na internet. Vou puxar uma sardinha pro serviço do Renato aqui. Hoje, quando chega um cliente comigo, porque como eu sou gestor de tráfego pago,
tá muito na moda, muito forte o tráfego Sim. pago. Muito cliente chega assim, pensando que vou fazer um anúncio e já vai vender um monte. Sim. Mas se todo cliente que chega, eu oriento com o seguinte: assim como ele se preocupa muito com a estrutura física dele, ele não deixa a sua clínica, a sua loja, o que for desarrumado, sujo, porque isso não passa profissionalismo. Só que eles acabam deixando sua estrutura digital bagunçada. Exatamente. Então, todo cliente novo, todo mundo que chega, fala, a gente tem que, primeiro, construir um site, arrumar a sua rede social. Isso não é nem para poder trazer mais cliente, é para quem chegar ver que tem profissionalismo, que a empresa ou o profissional é profissional, e aí gera maior confiança. E é aquele negócio, né? Tem um ponto, um assunto puxa o outro. Todo mundo que vem falar comigo de site, o pessoal fala, eu preciso fazer um site para começar a vender, para que as pessoas me encontrem. E um site sem o marketing digital ou sem um tráfego pago, hoje em dia não é nada. Aí é que Não tá. funciona. Não funciona Aqui, porque... a coisa funciona em conjunto. Exatamente, é cíclico. Bom, eu queria pedir licença para Rose. Arrasa. Aliás, vocês são um arraso, hein? Vocês estão mandando bem pra caramba. Eu já vi que eu vou aprender hoje. Nós vamos aprender hoje aqui nesse podcast. Eu queria falar com a Nayuri o seguinte: hoje você pega aqui o telefone celular, em qualquer 5, 10 minutos aí você criou uma conta numa rede social. Vamos lá, Instagram, né? Ou pode ser TikTok também, que hoje está todo mundo indo para esse negócio, mas vamos lá, o Instagram. Eu ainda prefiro, no meu tipo de público, ainda realmente o Instagram manda mais, Sim. né? Bem, aí qualquer um faz, tá? Mas e aí ele fez lá o perfilzinho dele e daí? Tá feito? Não, Aí é só eu chegar e fazer uma publicação ou fazer uma dancinha? Como é que faz? Ele tem que Bom, antes alimentar, disso, né? Se eu quero fazer um Instagram, quero fazer uma rede social, o que eu deveria fazer primeiro, né? O que é que eu deveria fazer? Primeiro você tem que definir um objetivo. Para que você vai criar um O que perfil? eu vou falar Sim. e o que você vai oferecer? para quem, né? Para quem, por quê, quando, onde, isso tudo a gente pensa. Mas quando você faz uma rede social, né, ali para vender seu serviço, você tem que ter um objetivo claro. O que eu quero alcançar com essa rede social? A partir daí, você começa a produzir conteúdo, a alimentar para atrair pessoas. E aí, o que é rede social? Uma rede de relacionamento. Não é um e-commerce que você clica para comprar direto. Então, é uma coisa que você tem que alimentar constantemente. Você tem que produzir um conteúdo que vai agregar na vida das pessoas. Eu sempre falo para os meus clientes, você tem que entregar alguma coisa de graça. Pode ser fazer a pessoa do outro lado rir. Sim. Pode ser uma informação que vai ajudar ela no dia a dia da vida dela. Pode ser produtos como e-book, ferramenta, aplicativo para usar no dia a dia, ensinar a pessoa a usar algo, mas alguma coisa você tem que dar de graça para a pessoa ali, para ela permanecer. Porque já aconteceu de você entrar no perfil de uma pessoa porque viu um vídeo, mas nunca mais voltar no perfil dela. Aí Sim. tem um negócio também. E né? aí você não vende. Essa historinha aqui, eu pego o telefone, eu vou olhar aqui, eu vou passar aqui o dedo. Quantos segundos eu tenho que atrair a atenção da pessoa, principalmente se for um vídeo, mas se for uma arte, já cai um pouquinho a retenção e tal. Vai Mas o depender que da que eu- cópia. Quanto o tempinho texto. eu tenho hoje para o cara assim, para o cérebro? Pra Opa, reter. eu quero ver isso aqui. 2 segundos. Hã? 2 segundos. 2 assim. segundos e meio, mas eu já arredondo para Sim. 2 segundos. Já foi 5, dois já segundos. falaram que era 5, Sim. hoje se coloca 3, já tá pra... 2 segundos. Já tá cada Não, vez não. mais Se difícil. falava em 3 e hoje é 2.3. Que eu 2 segundos. Porque o que conta é a chamada. Mas ela falou 2,5, tá certo, porque vai lá, né? Uma fração de 2. Sim. Uma fração de 2 milésimos de segundo também aí. É o que a gente né? chama de gancho. Provavelmente o pessoal, caso já deve ter ouvido, é o que fala de gancho. Então você tem que ter. Pode ser o gancho, pode ser uma palavra, pode ser você pintado de azul, todo mundo vai parar para ver. Mas alguma coisa que vai chamar a atenção. Para quê? Para fazer a pessoa parar de rolar o feed. E isso não é só na rede social. O interessante é que é em qualquer mercado. Por exemplo, você traz as notícias. Se você levar uma notícia qualquer, uma chamada qualquer, não vai ter o clique. Vou dar um exemplo. Muitos jornalistas falam, eu já escutei de vários,
não tem assunto, cria um assunto com o Corinthians. Porque vai trazer exatamente toda a massa corintiana para ver aquela notícia. Eu acho que você está errado. Não chamado... sei se é Corinthians, não. É com Rose Arraso. Rose Arraso. Colocou lá, vai dar audiência, meu querido. É chamado clickbait. Exatamente. Né? Você bota um título ali que só aí, chama atenção. Pode ser. Aí você entra na matéria, a matéria, na verdade, não fala nada. É bem mais tranquilo, mas o título ele é chamativo, pode ser polêmica. Aí vou falar assim, aí depende muito do site. Se for no hojemaringá.com.br, a gente aí não tem vai credibilidade. Da Rose nós vamos falar. Aí vai dar audiência, claro, ela tem coluna lá, né, Nayuri? Tem coluna. É só clicar lá, coluna, vai estar lá. Rose os Arraso. nossos colunistas, mas a Rose está. É um material top eles. demais. Lá nós temos o Gilson Aguiar, Juliane Guzoni, Gilberto Regina, e olha, tanta gente, Rodrigo Lima, Nayuri Olive está lá. Vocês já estão convidados, vocês sabem disso, né? Para a gente poder falar sobre essa questão da comunicação na internet, que é algo tão importante. Nayuri, você já foi direto ali para o profissional, para quem quer vender e tal. Mas eu, por exemplo, como uma pessoa comum, mas vamos lá, eu sou comerciário, né? Ou mesmo eu sou um empresário ali, eu tenho interesse em ter um perfil pessoal. Empreendedor individual. Então eu também. O que eu devo fazer? Eu tenho também que ter todos esses cuidados? É bom isso? Se você quer transmitir uma imagem para o outro lado que vai agregar valor, que vai fazer diferença no seu trabalho, é importante você tomar cuidado. Agora, se você usa para lazer, para compartilhar o seu dia a dia, aí não tem regra, gente. É diversão, tá liberado, pode fazer. Aliás, o que quiser. Tem cada coisa em rede social, né, gente? E muitas das vezes, a pessoa que cria uma rede social para se divertir, acaba monetizando isso, porque a piada dela começa a ter engajamento, e aí com o engajamento, maior procura, o algoritmo da rede social vai entender, vai indicar mais, vai monetizar, e aí entra toda a questão de mídia paga, de tráfego pago. As pessoas que são, né, que começou... como que eu posso dizer? Por acaso, foi pessoas que usaram a sua personalidade. Sim. A sua personalidade cativou. Então, você pode olhar você do outro lado de casa. Pensa quais são as pessoas que você gosta de acompanhar o dia a dia. Essa pessoa, ela tem uma opinião que ela se expressa, ela se posiciona politicamente, ela fala do dia a dia dela com uma firmeza maior, que você olha, você fala, nossa, eu me identifico com essa pessoa, eu penso igual. Então, são coisas que chamam a atenção do outro lado. Pessoas gostam de pessoas. Eu sempre falo para perfil de empresa, você tem que ter um perfil da sua empresa? Tem que ter o perfil da sua empresa, mas não dá para você deixar de aparecer hoje em dia. Porque pessoa gosta de pessoa. A gente quer saber quem tá do outro lado. Humanizar também, né? A humanização. Eu posso confiar nessa empresa? Como eu sei que eu vou confiar? Se ela tiver um rosto, uma cara. Não é à toa que o cara da Ravan é o, né, famoso, tudo. A gente está com um movimento muito grande nisso. Hoje tem até curso focado para isso, para ensinar gestores a aparecerem, porque isso diminui o custo de aquisição de cliente. Aí. Então nós temos, por exemplo, a mídia os mais famosos, acredito que é o da CIMED, que está aparecendo muito. Nós temos o pessoal da G4, que também é muito forte. Então, empresas gigantes que não tinham, e aí agora os donos estão aparecendo para poder isso personificar, humanizar a marca, e isso diminui o custo de aquisição de cliente. Né? Ou seja, traz a humanidade para a pessoa, que não é só uma marca. Você falou bem também. Por exemplo, vamos lá também agora. Eu estive lá várias vezes já também, a loja da Rose Arraso, que tem que estar ligada na imagem dela. Maravilhosa loja. Quem não foi lá ainda está perdendo. Está perdendo. Aí é para as mulheres, né? Mas o que tem de coisa bonita lá, olha, fiquei realmente apaixonado com as coleções, acessórios, sapatos. Olha, fantástico. E a Nayuri trouxe um ponto de que as pessoas precisam realmente ser elas mesmas. Uma coisa que não dá assim, ó. Você vê que a dancinha. Eu não posso querer ser, né? Você vê que a dancinha tá ali, eu vou fazer. A Rose tem tanto sucesso porque exatamente isso. Ela mesma. E ela mostra exatamente o que ela é, e as pessoas se identificam com ela e acabam seguindo. Vamos lá, vamos lá. Rose Arraso em uma palavra.
Generosidade. Generosidade. Influenciadora. Influenciadora. Sucesso. Sucesso. Para mim, única. Uma pessoa única em tudo. Maravilhosa. Como pessoa, como profissional. Sim. Aliás, não é à toa que tem essa audiência toda aí, que eu tenho certeza que o pessoal está nos acompanhando. E fãs, né? Fãs da Rose por tudo que ela é, mas ela é exatamente como ela é. Por exemplo, não adianta a Nayuri querer ser como a Rose. Não. Não vai dar. A Rose é a única E eu mesmo. também, por mais que eu quisesse, também não dava para ser Leonardo DiCaprio. Cada um tem a sua personalidade e carrega aquilo com ele. Claro. Não adianta mudar uma personalidade, por exemplo, para você fazer sucesso. Ou seja, não adianta eu querer ser uma coisa que eu não sou. Mas eu acho que isso vale para pessoas, vale para profissionais e vale para empresas também. Sim. Né? É aquela história do pé no chão, não é? Exatamente. A gente contou, pessoal, a Rose, ela tá de férias no cruzeiro. Então, se você não tá sabendo, pode ir lá no Instagram acompanhar ela. Pô, ela tá bonito, fazendo um cruzeiro tá bonito aquele com o Instagram. pessoal da Alfa Turismo. como é que Dê uma olhada no Instagram é stories Rose dela. Arraso. O Vai Instagram é Rose Arraso. Arraso. E aí depois vocês vão lá acompanhar ela, por isso que hoje a gente tá aqui, né? Por isso que o Diniz tá aqui. E ela tá fazendo um cruzeiro com a Alfa Turismo. Então, se você que quer fazer um cruzeiro, entre em contato com a Alfa Turismo, que eles estão fechando pacote também agora. Para 2027. Vai poder participar do mesmo cruzeiro que a Rose participou. Nossa, gente, dá pra fazer um grupão, né? O ano que Eles vem a estão em gente- um o grupo ano que vem a grande. gente podia, ou mesmo durante o ano, podíamos ir num cruzeiro. né? Fazer um podcast no Aí nós cruzeiro em alto faríamos mar, tudo. pensou que Cruzeiro, legal? né? É show. Podcast em alto mar. Mas daí a Rose tinha que participar com a gente. Não, lógico. Ficava bem melhor. Olha, tudo isso que nós estamos falando é muito importante, mas então vamos lá. Nayuri, qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é Nayuri Olivi. Com I. Olha, Tudo I. é criativa essa menina, hein? Muito. Olha, ela sabe fazer. Ulisses, Meu Instagram é Ulisses Gentil. Fácil. O único Ulisses Gentil da internet até a última vez que eu pesquisei. Pode ser que a nova geração tenha chego já. então você é o Ulisses mais gentil que existe. A minha esposa fala que não, mas minhas filhas sim. Legal. Renato. Para não fugir, Renato Dourado. Renato não é Dou, É Dourado. Exatamente. Então não tem o U aí, né? Não Isso é tem o U. importante. Bom, entrando no Instagram, o meu, né? Tem que falar, né? O meu. lógico. Bom, mas eu vou falar o meu, pessoal, Diniz Neto 1, número, Diniz Neto 1, e eu vou falar do nosso portal, hojemaringá.com.br, que é no Instagram estamos como Portal Hoje Maringá. Espero vocês lá e acompanhem as nossas colunas, né? A Rose está lá, a Nayuri está lá, em breve eles estarão lá com a gente também. Então é muito importante isso aí, né? Essa coisa do Instagram que tem a ver, é um dos endereços importantes hoje de qualquer profissional e de qualquer empresa. Claro. E está falado. Eu queria abrir um pequeno parênteses aqui e falar sobre. Nós estamos falando de uma coisa muito importante, que é a comunicação na internet, mas eu queria falar de uma coisa que tem passado muito batido, que é registro de marca. Então, eu estava vendo aqui, né, essa tradição que eu queria lembrar também, e eu terminei, esquecemos em cima da mesa o Jornal do Povo, veículos impressos, mas que tem uma tradição muito importante em Maringá e região. O nosso querido aqui, Jorge Fregadoli, há tantos anos, essa aqui é a edição número 507. É uma edição aqui que traz na capa o Tom Brasil, quando ele recebeu o título de cidadão de Maringá, os vereadores aqui, Bravin Júnior e o Flávio Mantovani aqui na capa. Mas o que eu queria falar aqui é sobre registro de marcas e é sobre a nossa querida Priscila, que lançou agora, fundou, né, uma empresa, ela é advogada, fundou a empresa PROI. PROI Marcas. Na verdade, PROI Marcas na internet, né? Então, no Instagram é proi.marcas. É isso, né? Estou certinho? Está certinho. E o site é PROI Marcas. proimarcas.com.br. É isso aí. Exatamente. Bom, por que eu estou falando isso? Né? Por exemplo, todos nós aqui falamos de
de empresas, né? Falamos dos nossos projetos, do Hoje Maringá, por exemplo, né? Que está com marca registrada e outros produtos, né? Vamos deixar primeiro registrar para a gente falar, mas nós estamos lançando muita coisa aí, né? Para você que está do outro lado, né? Quando a gente vai para a internet, você é visto e aí corre muito risco de ser copiado. E aí é importante você proteger a sua marca com um registro. E você pode registrar um nome e até o seu nome pessoal, como identidade, jargões, identidade visual, para você proteger o que é seu e não ser copiado. A gente tá vivendo numa época que tudo se copia, nada se cria, né? Então, é importante para você que está do outro lado, que quer fazer o seu perfil, o seu site, tudo, registrar essa marca para entrar no mercado. Porque às vezes você vai lá, desenvolve um site, abre as redes sociais, manda fazer sua logo, começa a investir em tráfego pago e chega alguém e copia toda a sua identidade, tudo que você fez, e não tem como desfazer isso, e a pessoa pode até registrar primeiro do que você, e você perder a sua marca, ser notificado e ter que fechar todas as suas portas. Ou comprar uma coisa que você criou, né? Se a pessoa quiser vender. Porque o grande ponto é o seguinte, às vezes as pessoas vão criar, seja um site, seja um negócio, elas não pensam nessa parte da marca. Então eu vou criar, eu vou deixar ele grande. É a primeira coisa. Exatamente. Mas esse é o erro que muita gente faz. Eu vou primeiro deixar grande para depois registrar. E aí é o problema. Porque quando você deixa grande sem registro, você está deixando uma abertura para perder todo esse negócio simplesmente pela falta de um registro. Exatamente. De uma busca de um profissional correto que faça esse serviço de forma correta. Muita gente tem uma visão ainda errada de que isso é uma coisa só para empresa grande, ou que é muito caro. Sim. E não é. Não é. É bem acessível, na verdade. Sim, exatamente. E a grande questão é a palavra acessível ou valor. O monetário, às vezes, não vale a sua marca. Que seja 10 mil reais. E não é, eu sei que não é. É mais barato. É muito mais barato. Mas eu vou supor assim, 10 mil reais. Quanto a tua marca vale? Para o pessoal que está em casa. Quanto a tua marca vale para proteger ela? Então, acho que o primeiro ponto a se pensar quando você vai abrir um negócio é isso. Qual é o negócio? Qual é o público? Qual é a marca? Se essa marca está disponível e registrar essa marca. Eu queria aproveitar para deixar um recado para quem está nos acompanhando, porque eu sei que tem muita gente que está acompanhando aqui o podcast da Rose Arraso, tanto na televisão quanto nas redes sociais. Muita gente que não tem empresa, que não é um profissional e não usa as redes a internet profissionalmente. Sim. É verdade. Então, uma coisa. Escute bem o que nós estamos falando aqui e fale para o seu filho, sua filha, que é uma profissional, o seu filho que está abrindo uma empresa. Fale o seguinte: olha, primeira coisa, vale para profissional também, hein? Fazer o registro da marca. Primeira coisa, pense no nome, gostou, achou, então vai fazer o registro da marca. Primeira coisa, aí faz o domínio na internet, pega. Eu sempre sugiro que pegue mais de um, porque sempre pode ter um concorrente que vai grudar ali e tentar pegar uma carona, né? Então, fechar um conjunto de nomes para ficar garantido e fazer esse registro. Aí fala com a Priscila, que é... Da Proi Marcas. Não, então, no Instagram, proi.marcas. Isso. Proi Marcas, ela já vai encontrar? Proi.marcas. Então, estou falando isso porque tem muita gente que está aí hoje pensando, ou então você... Né, que tem lá uma empresa, está indo bem, não registrou, não perca muito tempo, não. Procure alguém que possa fazer isso. E um detalhe importante, né, é isso que o Diniz falou. Tem muitas empresas grandes que simplesmente não ligam para isso. E quando vão buscar, já não está mais disponível. Principalmente quando a gente trabalha com site, com a internet. Então a pessoa fala, eu quero montar, legal. Qual é a sua marca? XPTO. Já olhou se tem registro do NPI? Sim, ou você já olhou se tem um domínio disponível? Porque esse é um erro muito primário. Aí eu vou dizer uma coisa. Contrate um profissional. Exatamente. Aí começa a mudar.
Por exemplo, a Nayuri pode ajudar na escolha do nome, na verificação do domínio. Ela pode, junto com a Priscila, ajudar na questão da marca. Um profissional fazer uma busca. Você faz a busca, não tem nada não. Ou mesmo, enfim, já vai por um caminho errado já. Ou então faz o domínio, daí não consegue a marca. Daí já começa a ficar aquela confusão, né? Enfim, eu só estou falando porque isso é bem importante. Na verdade, é muito mais importante do que parece, porque se você não inicia... Por isso que eu fiz questão exatamente. De falar. Se você não inicia da forma correta, com o profissional correto, a probabilidade de dar erro é muito grande. É grande. Bora falar de qual caminho as pessoas podem seguir se você quer começar a se posicionar no digital. Porque a gente tem eu, que ajudo com a parte de social media, produção de conteúdo, o Ulisses com a parte de tráfego e o Renato com o site, o que é tráfego, né? Tráfego, para mim, explicar, tem né? tráfego, mas não é o que nós estamos falando, mas tem tráfego na rua. O que é esse negócio de tráfego? Explica para o pessoal e para nós todos aqui. Quando eu falo, às vezes, eu sou gestor de tráfego, até hoje tem gente que acha que eu, na verdade, organizo o trânsito na rua. E não está de todo errado. Mas tem gente que acha que você organiza. Ou alguns fazem tráfego, Mas depende de qual rua que elas estão pensando. Mas não estão de todo errado, não com C, né? A galera que acha na rua não estão de todo errado, porque tráfego vem da ideia realmente de trânsito. Então, a Nayuri, por exemplo, é especialista em tráfego orgânico. Ela leva pessoas para um determinado local, seja para rede social, seja para o site, seja para o WhatsApp, de forma orgânica. Eu sou especialista em tráfego pago. Eu faço isso também, levar pessoas até a estrutura de vendas. Então é esse caminho. Pode ser para um site, pode ser para um WhatsApp, pode ser para o local da loja. De forma paga, que é anunciando nas redes. Anunciando aonde? No Instagram, no Facebook, no TikTok, no Google, no YouTube. Temos hoje dezenas de redes que a gente pode pagar para poder aparecer o anúncio. Isso é o tráfego pago. Ou seja, seria como no passado eu colocar um anúncio na rádio. É que no passado, quando você ia numa rádio ou numa TV, você chegava pro profissional da TV, você falava, tá aqui, esse é meu público-alvo, e o profissional da TV, ele organizava aonde ia passar esses anúncios. Naquele veículo, Sim. Mas ele organizava isso. Hoje você não consegue chegar para um funcionário do Mark Zuckerberg ou chegar para o Mark. Sim. Tá aqui meu anúncio, coloca aí. Não, ele disponibiliza uma plataforma onde você tem que entrar e você tem que administrar como colocar o seu anúncio. Aí surgiu a figura do gestor de tráfego, que é a pessoa que estudou e dominou essas plataformas, e aí chega para a empresa, você quer anunciar aqui? Mas o empresário em si, ele não vai ter tempo de estudar para poder colocar como administrar aquela plataforma. Então eu vou avançar um pouquinho, porque eu fiz uma coisa lá embaixo, assim, bem do meu tempo de menino, de garoto, rádio e tal. Eu adoro rádio. E o rádio continua também com mídia. Sim. TV continua com mídia, porque de repente o pessoal pode pensar que nós estamos loucos aqui, né? Claro que os meios de comunicação continuam funcionando. Mas há uma importância muito grande e crescente da internet. Mas você seria o mídia, né? A figura que eu queria talvez me reportar lá é o mídia, é o cara que vai escolher o programa e no caso você qual a mensagem que você vai colocar nas redes. Você vai orientar o cliente nesse sentido. Sim, é exatamente isso. A palavra gestor de tráfego pago é algo que tem cerca de 6, 7 anos por aí, mas antes era gestor de mídias pagas, então profissional de mídias. Então chegava e a gente administrava aonde colocar. Isso evoluiu porque agora, além de administrar na plataforma, um gestor de tráfego estratégico, que é onde eu me encaixo, a gente também define o que falar. Então não é só eu administrar a plataforma ali, como colocar na ferramenta, é eu identificar quem é o teu público-alvo para eu falar como que a gente vai falar com essa pessoa nos diferentes locais. Porque se a pessoa está no Instagram, ela está esperando uma comunicação. Se ela está te vendo no YouTube, ela está esperando uma outra comunicação. Na rede de pesquisa do Google, outra. Então, o profissional capacitado, que hoje é onde eu atuo, gestor de tráfego estratégico, ele tem que saber entender quem é o teu público-alvo da empresa e saber como se comunicar com o teu público nas diferentes plataformas. E conforme vai passando os dias do gestor, ele ainda vai otimizar essa campanha. Você acompanha o tempo todo, em tempo real, né? E também tem, você falou... Além de soltar a campanha, a gente tem que ver... Você também vai ver em que área da cidade ou da região
enfim, a área que você quer atingir. Isso é possível também, né? Exatamente. E O é grande você que cuida poder disso. do tráfego pago é quando você faz um anúncio numa televisão, é um tiro de canhão, né? Você vai aparecer sim. para todo mundo. No tráfego pago, a gente consegue ser extremamente segmentado. Eu quero atingir só determinado público, É um tiro só de naquela sniper. região. É o tiro de sniper. É exatamente isso. A gente consegue fazer muito específico. E aí, para quem tem pouca verba, é o melhor local. Porque você não precisa atingir todo mundo. Você vai exatamente no público que é o seu público comprador. Ou seja, é possível conseguir bons resultados com um valor até bastante modesto, vamos dizer assim. É possível. É possível, é possível. Hoje, quando chegam clientes novos, o que eu oriento é, se for um cliente regional, né, que atende somente na cidade, o mínimo aí, a partir de R$20 por dia de investimento, possível. a gente já consegue ter resultados. Tá. Agora o que eu queria saber é o seguinte, eu tenho lá minhas redes sociais, eu estou lá batalhando, publicando as coisas e tal, mas não está dando muito certo. Então aí eu vou procurar. Se você fizer um trabalho bem feito para esse cliente que está te procurando, ele consegue aumentar as vendas? Consegue. Porque todo mundo quer vender, né? A Nayuri mesmo, por exemplo, passa o dia todo procurando cliente, né, Nayuri? Você quer vender, né? Mas ela vende muita coisa também. Depois eu quero falar sobre uma solução para quem quer fazer, por exemplo, um podcast, para quem quer fazer um vídeo, alguma coisa assim relacionado com as redes sociais, relacionado com o YouTube. Porque para chegar na parte do tráfego, você tem que fazer o conteúdo antes. Antes então de chegar no tráfego, você tem que fazer aqui, o conteúdo. Tudo é conteúdo, né? Exatamente. Tudo é conteúdo. O que vai no tráfego é conteúdo, o que vai no site é conteúdo, o que vai na revista, né? Gente, o que está escrito aqui, determinando as imagens, o texto, isso é conteúdo. O que está no jornal é conteúdo. O que está na TV é conteúdo. Tudo é conteúdo. O que muda é o formato e a maneira que você vai falar para cada tipo de canal. Então, quando você vai fazer um anúncio no site, é de uma forma. Quando você vai fazer um anúncio no Instagram, é de outra forma. Mas você sempre tem que estar preparado para receber essas pessoas do anúncio. Então, por isso que eu fico com a parte do orgânico. Eu falo que eu fico... Quando você vai receber alguém em casa, você sempre prepara um café, um pãozinho, um bolinho. Não dá para você investir no tráfego pago e não ter nada para oferecer. Sim. Então, eu sou a pessoa que prepara o caminho para você conseguir fazer um anúncio. Você e o Renato também prepara o site para poder a pessoa... É um, digamos assim, é um círculo, porque você começa cuidando inicialmente do orgânico, que é o conteúdo, que é o copy. Você vai, com base nisso na estrutura, criar o site para ser o ponto de ancoragem para o tráfego pago. A internet, ele é como se fosse... O tráfego pago, a gente fala como se fosse um grande ventilador. Exatamente. Ele vai jogar a tua palavra, né, a tua ideia para mais pessoas. Só que se a tua ideia for ruim, vai ser uma ideia ruim sendo jogada, aparecendo para mais pessoas. Então, a grande essência, você falou no começo ali do marketing de 100 anos atrás, a essência continua a mesma. Você entender perfeitamente quem é o seu público comprador, as dores deles, os desejos, para poder falar a mensagem certa. Hoje se especializou muito, né? Então, realmente, tem ferramentas e outras coisas que não existiam lá. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, o que é funil de vendas que nós falamos aqui, que você faz funil de vendas? O que é isso? Você tem que ir na funil comprar o funil lá? Como é que é o negócio? Não, isso ainda não, mas o funil de vendas é a mesma ideia. No funil a gente começa com uma boca grandona, né? E ele vai afunilando. A gente fala que o funil de vendas, ele, na verdade, é um funil furado, né? Então, porque muita gente vai saindo. Um funil de vendas é você pensar a estrutura completa, o caminho completo que o seu cliente vai percorrer. Então, primeiro ele vai pesquisar... O seu potencial cliente, o seu potencial cliente. Você diz assim, esse pessoal aqui desse bairro pode ser interessante para mim. Daí você faz o impacto, é isso? Isso, mas quando a gente trabalha com funil, é exatamente todo o caminho. Aqui eu tenho meus potenciais clientes. Está aqui, gigantesco, isso aqui. E aí eu vou fazer anúncios, vou levar eles para algum local e vai realmente afunilando, porque quem compra, a gente acha que a gente vai aparecer um anúncio, a pessoa, todo mundo que aparecer o anúncio vai comprar. Não funciona assim. Sim. Você vai realmente afunilando. Então, primeiramente, quem é seu público? Depois esse público vai ser levado para onde? Vai ser levado para o seu Instagram? Vai ser levado para o seu site? Vai ser levado para o seu WhatsApp?
Então, a gente define, acompanha essas pessoas, depois joga para um CRM para poder continuar o acompanhamento até o fechamento. Só que a gente atinge 100 mil pessoas, para no final das contas, cada etapa do funil vai saindo um pouco, e a gente fechar ali para 100 vendas, 10 vendas. Então, é isso, por conta disso, o funil. Quando Mas você ele é faz. planejado. Ele é planejado. Todo planejado. Quando você faz nada, você só faz anúncio e aí se perde. Você tem que controlar o funil porque você tem que, em cada etapa, você tem uma porcentagem que passa, que avança de uma etapa para outra. Você vai pegando o contato. Aí dessa você pessoa. consegue verificar qual etapa tá pior. Qual o gatilho que se perdeu? Tá pior. E aí você trabalha, na hora que a gente vai trabalhar as métricas, as melhorias, a gente vai focando naquelas métricas que estão piores dentro do funil. E um detalhe é que o funil de vendas não é só para tráfego pago. Não. O funil de vendas, na verdade, ele engloba os 3 segmentos. Porque o orgânico vai auxiliar o tráfego a direcionar para o caminho certo. Por exemplo, se vai direcionar para um Instagram, o Instagram ele tem que ter a comunicação correta para aquele público. Se vai direcionar para um site, ele tem que ter a mesma coisa, a comunicação direta que aquele cliente específico quer consumir. Não adianta você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo de novo para esportes. Eu sou esportista, né? Você pegar um cliente, vou jogar para o futebol, um cliente do Palmeiras e jogar para uma loja do Corinthians. Não vai dar certo. Então, o funil de vendas é isso. Você pensa a estratégia macro e cada step você vai afunilando até chegar no ponto de venda final. E você tem a ideia da boca, né? Você coloca mais gente. Quanto mais gente você colocar ali na boca do funil, mais vendas você vai ter. E essas pessoas não vêm só do tráfego pago. O orgânico traz muita gente para essa boca do funil. O importante é você conseguir metrificar realmente, medir tudo, de onde vem, para identificar onde está o gargalo, que é onde que essa etapa aqui que não está realmente passando a porcentagem suficiente de pessoas. E quando a gente fala de estratégia, olha que interessante. O tráfego pago é aquele que vai atingir a maior parte de pessoas. Então, os bots, os robozinhos dos buscadores, eles começam a direcionar essas pessoas para o local que ele está mostrando. Mas, se o orgânico for feito em conjunto com o tráfego pago, ele potencializa, exatamente. Ele multiplica. E se o site for ruim, não interessa o trabalho do tráfego pago. Não vai. E esse é o ponto de que a gente está hoje. Com a inteligência artificial, todo mundo pode fazer. Eu quero fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo já ouviram isso. Todos já ouviram. Porque isso é muito comum. Então, por exemplo, eu vou abrir uma empresa. Daí, uma vez eu fui num lugar e o cara falou assim, essa logomarca aqui fui eu que fiz, porque eu não vou pagar para um cara fazer um negócio desse. E aí tudo era ele, sabe? Não, porque a rede social aqui, tudo eu que fiz e tal. Olhei e falei, olha, bom, enfim, né? Não era mesmo. A empresa dele deve ter durado uns 3 meses, era um restaurante. Então, aquela história assim, eu faço, pode deixar que eu faça, eu sei tudo. Isso é uma coisa. A outra é fazer, não, eu tenho um sobrinho, olha, ele manja pra caramba. E um menino é um gênio, entendeu? Aí você vai por esses caminhos. Renato, a chance de dar uma zebra é grande. Isso né? é um tiro no pé. Porque depois vai ter que... Aí é mais difícil arrumar, né? É o que eu costumo dizer. Muita gente veio conversar comigo sobre isso, de falar, pô, mas fulano, meu sobrinho, meu primo, faz. Não é um problema para você? Não é um problema. Por quê? Muitas vezes essa pessoa, nesse primeiro ponto, vai precisar de qualquer coisa para entrar no mercado. E aí ela vai olhar essa qualquer coisa e vai falar, pô, não está me trazendo resultado. E aí eu vou precisar buscar um profissional. Vou dar um exemplo que a galera de casa com certeza vai saber. Quando você está com um vazamento dentro de casa, você mesmo vai lá arrumar, a chance de dar ruim é muito grande. Você vai contratar uma pessoa que vai fazer isso. É a mesma coisa quando a gente fala de site. Nós vivemos numa fase da inteligência artificial que todo mundo pode fazer. Isso é um problema? Não é um problema. Longe disso. O problema é o resultado que vem aí. O problema é que, é como a gente estava conversando até nos bastidores, o fazer é simples, mas não é só o fazer. É o manter. Exatamente, porque, por exemplo, você vai lá e compra seu carro, carro novo, zero, você tirou ele da concessionária. Aí você vai num posto de esquina que vende qualquer gasolina. O que vai acontecer?
Problema. vai dar problema. E seja no tráfego pago, seja na mídia, no orgânico, no site. Quando uma pessoa não sabe exatamente o contexto do que ela precisa e de quais as métricas, a chance de dar errado é muito grande. E muita gente fala, pô, isso é ruim? Na minha concepção, não é ruim. Porque vai diferenciar o bom profissional do mau profissional. Então, a gente estava conversando, né? Eu já estou no mercado há quase 8 anos. Foi como você falou, Diniz. Uma empresa pequena que não se prepara, não evolui, não dura. Ela não consegue. Então, Quer dizer, poderá eventualmente conseguir. o grande segredo é... Porque não tem receita Exatamente. pronta. Exatamente. E por isso mesmo a importância dos profissionais, né? Porque se fosse uma receita, eu pegava na IA aqui, ela me dizia um negócio. Mas Acabou. sobre IA, eu quero fazer um alerta. Porque todo mundo acha que a IA é a solução de todos os problemas. E isso não é verdade. Não é verdade. Eu uso muito IA. Então também. eu posso garantir uma coisa para vocês. Pensa uma coisa que erra pra caramba. Erra muito. E tem detalhe que muita gente não vê, Diniz. Sim. No rodapé da rede da IA, tá lá. Esta IA pode cometer erros. Sim, tá lá. Então, Mas se comete. Sim. Então, se você não sabe o assunto que você está pesquisando, você pode cair numa bela de uma enrascada. com certeza. Ela Porque potencializa. ela inventa Mas- coisas. Então, ontem eu fiz uma pesquisa sobre um assunto que eu queria dados. Aí ela me veio lá com uma história, eu falei assim, tá, mas da onde você pegou esses dados aqui? Não, inventou os dados, entendeu? E olha que a IA é paga, é tudo Sim. certinho, não estou falando do gratuito, não. Mas eu só fiz isso porque acho que tem a ver, que Claro. não é só você pegar alguém que não sabe fazer assim, mas não tem noção do depois, de Exatamente. como que vai funcionar o negócio, a questão do conteúdo, que é a coisa mais importante. Que De nós tudo, temos. sim. Viu, Rose? Rose Arraso, mais importante é o conteúdo, é a Nayuri. Quando você está falando de fazer tudo sozinho, né? Às vezes, a gente consegue começar. A gente tem que começar com o que tem. O empresário brasileiro, ele tem que começar com o que tem. Não dá para você ficar esperando ficar bom para fazer. Porque a gente só fica bom fazendo. Primeiro você começa, depois você melhora. Isso, exatamente. Mas registra a marca, hein? Eu tô falando. E aí, se você começa com o que você tem e vai melhorando. Então, eu não consigo contratar todos esses profissionais de uma vez. O que você pode fazer sozinho? E aí, prepara um caixa. O marketing é a mesma coisa da gestão financeira que você faz na sua casa e dentro da sua empresa. Você tem que ter um caixinha. Você tem que se preparar para ele. Não tem como você crescer sem investir. Não tem como você atender mais pessoas sem investir. É a mesma coisa a sua casa, quando você quer melhorar ela, você investe nela. Eu tenho uma mentora que brinca, fala que a gente... Imagina você que o marketing, sim, a produção de conteúdo, tudo... você ir lá e construir uma casa sozinho. Não dura. Você tem que ter o pedreiro, tem que ter o arquiteto, tem que ter os profissionais. Você começa com o que tem, mas você vai contratando pessoas para melhorar. Que cada um sabe o que precisa, né? É muito da onde o profissional tá e da onde ele quer chegar. Sim. Dá para começar sozinho? Dá, mas você não vai conseguir crescer e chegar num patamar realmente bom fazendo, se você não investir em bons profissionais. E não é despesa, gente. Você pode investimento. calcular investimento, pensar no retorno. Eu brinco com meus clientes, eu falo assim, olha, vamos fazer um site. Qual que é o seu produto? Quanto a gente tem que vender para contratar esse serviço? E aí a gente corre atrás, eu sempre ajudo com a parte de consultoria para pensar em formas de prospectar mais e fechar antes de deixar tudo no automático, né? Que o bom é você deixar no automático, ter uma pessoa para gerir para você, mas se você não consegue, faz aos poucos. E aí você pode separar o que eu vou fazer aos poucos, sozinho, gravar conteúdo sozinho, ou se eu vou contratar alguém. Eu tenho uma indicação falando nisso para gravação de conteúdo em estúdio.
Se vocês precisarem de estúdio, tenho um para vocês, que é o... Pode falar? Pode. Hoje Play. Que é do Hoje Maringá. Né? Isso, que é do Hoje Maringá, para você fazer o seu conteúdo. E 1 hora você grava, você pode ter podcast. E a gente tá com uns pacotes bem especiais para quem é da audiência da Rose. Vocês editam tudo certinho depois? Faz corte para Instagram? Faz corte para Instagram. Olha. Entrega tudo pronto para você. Beleza. Então, assim, eu não tenho... outra coisa, gente. Tempo, né? Às vezes você fala assim, eu vou cuidar de tudo, vou fazer sozinho, só que você tem que cuidar da empresa, administrar. Financeiro, gestão, venda, execução. Vender, cuidar dos funcionários, cuidar do marido, da esposa, do filho. Porque às vezes a pessoa só olha a ponta do iceberg, né? Não tudo que tá por baixo. E aí você não dá conta. Não adianta. Se você for fazer tudo isso, aí você falar, eu vou gravar conteúdo à noite. Não vai. Não dá. Não vai. Você tá exausto, se não tiver alguém... Pessoal, cometi hoje a Rose vai me perdoar, eu não olhei aqui no canal o pessoal que está nos acompanhando, né? É então verdade. a nossa querida Jo tá Jo! aqui. Jo Anjos, ela fala que me conheceu lá na inauguração da loja da Rose, e aí ela enche a minha bola aqui, mas daí vocês têm que entrar aí para olhar. E funil de vendas começa na geração de leads. Qualificar leads, avaliar desafios, problemas, solucionar problemas, converter e fechar. Olha aí, deu a receita todinha. Quem a comentou? A Jo? A Jo? Ela manja. Não, tá arrasando, hein, Jo? A Rose está nos acompanhando também. Sério? Obrigado. A Zara Gentil. Opa, aí já senti que... É mamãe. É bom, hein? Que maravilha, que bom. E agradecer as pessoas que estão aí com a gente no YouTube, no canal 10 aqui em Maringá e também na Cinturão Verde. É uma emissora regional de grande importância e grande alcance. Estamos falando para bastante gente. Eu espero que a gente esteja transmitindo coisas boas, né? Que possam ser úteis. Conteúdo relevante. Se não para né? você... E honrando a posição aqui que estamos da Rose, né? Então, que a gente esteja à altura. Pessoal difícil. quiser... Essa missão aí, né? É difícil. O pessoal está com saudade, o pessoal está querendo que ela volte logo. Viu, Rose? Volta logo. Se eles quiserem comentar, aproveitar para tirar dúvida, né? Você que tá aí no canal do YouTube, quiser perguntar, ali comenta aí sua dúvida que a gente lê e tira aqui no ao vivo. É uma boa. A gente não incentivou aqui, possivelmente tem gente que não mandou. Aqui tem o Lucas falando o seguinte, Lucas Camerini. Ele fala o seguinte, o Ulisses é fera demais. Referência no marketing digital. Estamos trabalhando para chegar nisso. Coisa boa, né? Isso é muito bom. É uma pessoa que pode. A Karina. Estou adorando o assunto. A Nayuri arrasa. Nayuri arraso. Nayuri, que beleza, hein? Casou com o canal. Hã? Casou com o canal. Certo, o pessoal que tá vendo, a Nayuri falou um ponto, eu queria puxar, te falando, você tem que investir. Às vezes as pessoas ficam com dúvida assim, o que investir, como investir. Em termos de gestão de empresa, o aconselhado é que você invista entre 5% e 8% do seu faturamento seja investido em marketing. Então, você vai ver o quanto você fatura, você vai calcular. Se você é uma empresa de serviço, que às vezes a margem é maior, você pode chegar nos 10%. Se você está no começo e quer investir muito, aí aumenta. Mas, saudavelmente, é entre 5% e 8%. Então, você calcula qual é o seu faturamento. Se você não está investindo nem 5% em marketing, você está errado. Você está ficando para trás, então você tem que... É aquilo lá. Não existe estabilidade. Se você não está crescendo, você está morrendo. Exatamente. Hoje em dia, o mercado é assim. Se você não investe, você não tem retorno. É simples. Não existe caminho que você lucre sem investir. E a gente fala, às vezes, de investimento. O investimento é em vários sentidos. Às vezes o investimento pode ser em você mesmo, num conhecimento, em aprofundar a sua história. Né? Muitas vezes as pessoas pensam, eu vou investir aonde? Qual é o caminho de eu investir? Então, é entender para onde eles querem ir, qual é o mercado e saber o caminho certo. Para isso, a gente tem excelentes pessoas para isso aqui na mesa. O primeiro passo é definir um objetivo. As pessoas têm muita dúvida. Qual o objetivo que eu quero?
Você tem que fazer assim uma reflexão muito interna de autoconhecimento que eu quero. E aí, a partir desse objetivo, você consegue traçar aí um caminho para conseguir alcançar esses objetivos, né? E, por favor, gente, não tem objetivo de só ter seguidor. Porque não paga a conta. Só seguidor não vai adiantar. Viu? A Jo fala o seguinte, que a mentora que ela tem é a Thaís, e que ela está aprendendo a fazer tráfego pago e orgânico com a mentora. Que legal. Uma profissional, legal. E ela fala assim também: Ulisses, já estou te seguindo, mas uma coisa que eu queria aproveitar, quem que precisa, pega aí uma canetinha, um papel ou o celular mesmo para anotar. Seu Instagram? Nayuri Olive. Essa é fácil. Nayuri Olive, com I. Ulisses Gentil. Esse é fácil também. Aqui também é fácil. Muito simples. Renato Dourado, tudo junto e o Dourado sem U. Legal. E o nosso portal Hoje Maringá no Instagram. E o portal hojemaringá.com.br. É isso aí. É isso aí. Ai, gente, um detalhe. A gente falamos de Instagram, site, tráfego pago, mas assim, o marketing, ele abrange vários canais. Você tem vários tipos de mídia para você anunciar e divulgar o seu negócio. Então aqui nós estamos hoje aqui em 2 tipos de canal, que é a TV e YouTube, Facebook, também transmitido no Facebook. Então temos aí 2 canais digital 2 canais e a TV, digitais e a TV. Mas você também pode estar anunciando no Hoje Maringá, no jornal, que é um jornal daqui da cidade. Sim. Então, se você quiser alcançar as pessoas através do jornal, é uma porta, uma oportunidade para você ter visibilidade. Então, quando alguém também for ver uma notícia... Também pode anunciar na TV Canal 10. Maravilhoso trabalho que o pessoal realiza. Na TV Cinturão Verde também, que são pessoas que estão aí transmitindo o programa e que têm os seus intervalos comerciais e onde estará, com certeza. E pode também, vamos lá, fazer publicações, enfim, no podcast da Rose Arraso e no programa da Rose Arraso também. É verdade. Que, aliás, nós já fizemos um trabalho aqui com ela, com excelente resultado comercial das pessoas que fizeram o investimento. Então, é algo que é importante se falar também, né? Porque nós somos o caminho da internet, sendo que eu já falei aqui, os veículos tradicionais estão funcionando muito bem. Continua e a com Rose força. Tem a vantagem que ela reúne tudo, né? Ela está, como nós mesmos falamos, ela está na internet e está na TV também. Que quando a gente fala, a gente acabou focando muito ali na rede social, que é a nossa expertise, sim, mas claro, existem diversos canais de aquisição de clientes. Você tem que identificar aquele que é melhor para o seu público. Onde está seu nicho. Exatamente. E aqui no caso da Rose, você consegue atingir em vários canais de aquisição com uma única pessoa. Com uma audiência qualificada e grande, né? Esse que é o ponto que também interessa, né? A audiência vale muito. Muito. Por isso que quando se fala, por exemplo, do tráfego orgânico, você tem que ter muita qualidade e um bom planejamento. Eu vi, gente, vou contar só para vocês aí, viu? Eu vi um planejamento que a Nayuri fez para um cliente, eu fiquei encantado. É um trabalho muito bom. Com certeza esse cliente vai ter muito resultado. Agora, não é uma coisinha assim de entrar na IA e de copiar de alguém, não. É um estudo que levou um tempo, algo muito profissional. Pegar um prompt de graça no Instagram. Não. Estou falando de pesquisa, estou falando de entrevistas, estou falando de muita coisa e depois, então, todo o planejamento. Podia falar um pouquinho sobre isso, Nayuri. Depois de você fazer o estudo, daí vem todo o planejamento. Tem cronograma, tem. Mas ali eu me perdi até tanta coisa que tem. Eu sou especialista em estratégia de conteúdo, sou social media. Então, todo social media, ele tem que desenvolver uma estratégia de como esse conteúdo vai performar. Então, faço todo o estudo do seu negócio, público-alvo, canais digitais, que é de acordo com a jornada do seu cliente. O que é jornada do seu cliente? É os pontos que ele passa antes de comprar o seu produto. O que ele precisa ter
em mãos para tomar a decisão de compra. E a gente chama esse caminho de jornada de compra. E eu faço todo esse estudo, desenvolvo a estratégia e depois a gente desenvolve um calendário de conteúdo. Nesse calendário eu te entrego pronto quais são os temas que você vai fazer de stories. Então, quantos stories você pode fazer durante o dia. Se você é aquela pessoa que fica na dúvida, o que postar, como postar, o calendário já trago os ganchos para você, que são as palavras. Entrego quais são os temas que você vai fazer de reels, os roteiros, o que você pode falar como sugestão. Carrossel, que é as artes, né? Aqueles posts que você passa o dedo lá. A gente chama de carrossel. Hoje você pode fazer até com 20 páginas. Então, todos os textos completos com legenda. Então, você tem aí um planejamento. Esse é um pacote inicial para 3 meses que você pode contratar. E, além disso, se você quiser, você pode me contratar também para cuidar para você. Então, postar, escrever, subir, e uma coisa que é desenvolver interessante nisso tudo, é uma palavra me pegou, é o que muita gente não pensa hoje em dia, que acho que principalmente para rede social, você só precisa postar. Tem uma palavrinha, planejamento. Se em qualquer demanda, qualquer uma, não houver o planejamento necessário de onde, para onde, passando por quem, você não vai chegar a lugar nenhum. É simplesmente como você falou no começo, é um conteúdo jogado que ninguém vai consumir. Quem não sabe onde quer chegar. Exatamente, não chega a lugar nenhum. Serve, né? Não, na verdade, eu sou diferente. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Porque não tem o planejamento de para onde eu vou, quem eu vou atingir, qual é o ponto que eu vou atingir, qual é o canal que eu vou utilizar para atingir. Então, isso é uma coisa que me pega muito. Planejar. Todo mundo, seja no digital, seja no tráfego, seja em site, é o planejamento do que eu quero, do que eu preciso, de como eu vou fazer e em quem eu vou atingir. Sem isso, você não vai para lugar nenhum. Não adianta estar. Sim. E o orgânico acaba hoje sendo um pouco desvalorizado, mas assim, quando eu falo com alguns clientes, chega muito com o cliente com tráfego pago porque é aquela fórmula mágica, todo mundo acredita que vai ser rápido, Sim. vai botar dinheiro e vai sacar. O tráfego pago pode te trazer clientes num curto espaço de tempo, só que o que te faz chegar num próximo patamar é o orgânico. Porque quando você consegue com o orgânico, quando o cliente chega pelo orgânico, ele chega pronto, que a gente chama de níveis de consciência. Sim. Ele chega pronto para comprar de você, ele já sabe te o que conhece, quer, né? Ele já sabe exatamente o que você vende. No tráfego pago, a gente traz um monte de curioso. Vou lá ver o que é. Agora, quem realmente, se você quer que a sua empresa ou você mesmo chegue num patamar mais elevado, você precisa de orgânico. Você falou de curioso. Esse cliente fez minha. Acredito que ela recebeu mensagem de uma menina perguntando pra ela se ela queria ser amiga dela porque ela era rica. Eu vi lá na resposta. Lógico, mas tem de tudo, falei, né? Sim. A Jo fez uma pergunta, não sei se nós vamos ter tempo, se a gente for rápido, a gente consegue. Qual é o erro mais comum de quem começa a anunciar? Eu achei muito legal isso. Acho que é bom. Não ter um objetivo claro e meio que atirar para tudo. Então, às vezes você pega o botão impulsionar, que não é o correto, mas ele serve para um tipo específico de objetivo. Uhum. Então, às vezes a pessoa pega, por exemplo, um vídeo que foi feito pro orgânico e ela patrocina achando que vai querendo trazer venda. Não é. São objetivos diferentes. Está planejado para isso. Né? Cada anúncio, a comunicação ela tem que ser reta. Então, se o seu objetivo, por exemplo, é venda, desde o começo do seu anúncio, o que você fala, a chamada para ação e aonde você vai levar tem que ser direcionado a isso. Tá certo. Gente, quero agradecer a Rose, quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando, Nayuri, meu querido Ulisses, Renato. Obrigado por estarem aqui com a gente. Agradecer também a eficiência do Paulo, sempre aqui acompanhando, fazendo um trabalho maravilhoso, aí acompanhando e levando ao ar programas incríveis aqui no canal 10, também na Cinturão Verde. Enfim, foi uma delícia estar aqui, uma honra muito grande também. Pessoal, muito obrigado. Espero voltar mais vezes aqui com a Rose apresentando o programa e conversando a respeito desses assuntos tão apaixonantes quanto a comunicação. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.
Este foi mais um episódio do Rose Arraso. Com você pode. Histórias que inspiram, insights que fortalecem, conversas que transformam. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio com Rose Arraso.